Olá, muito boa noite para todo mundo. Renovando sempre o nosso empenho de atender com engenho, atenção e arte a precisão de informação da parte dos companheiros e companheiras boiadeiros brasileiros, a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV está se apresentando de novo aqui na televisão e já vai começando mais uma função novidadeira com a recitação da nossa prosa brideira do dia. Na lista do que a amiga pecuarista tem de fazer antes de sair com o gado terminado para enfrentar o mercado, uma coisa que não dá para esquecer é que depois desta, uma nova boiada deve começar a ser engordada. E para garantir a melhora da qualidade e o aumento da produtividade, o requerimento é de saber fazer a programação dos cruzamentos para tirar o máximo rendimento do rebanho na reprodução. E se por acaso alguém precisar de alguma orientação a respeito de como isso deve ser feito, a gente tem aqui um especialista sempre à disposição na nossa sessão chamada Raças e Cruzamentos, com o zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje veio de muito longe, lá da Colômbia, que é um país aqui da América do Sul com grande tradição na criação de gado zebu, especialmente o Brahman. Quem escreveu para a gente foi o nosso companheiro fazendeiro Alexander, que tem na sua propriedade uma vacada justamente desta raça e está pedindo um conselho a respeito de qual touro usar nelas, o Nelore, o Bonsmara ou o Brangus. Bueno, entonces o que nosotros tenemos a decir es, arriba Zadra, adelante. Olá, Alexander. Bem, lembre-se que quando vamos fazer cruzamento, buscamos sempre heterose máxima, cruzando raças distintas. E também buscamos, juntamente a isso, adaptabilidade. Então, quando você cruza a sua matriz, a sua vaca Brahma, com uma raça, mesmo que fosse inseminação, com o europeu, você faria heterose máxima com muita adaptabilidade. Pelo que eu estou entendendo, você vai usar touros. O Bonsmara é um taurino puro, portanto é a primeira opção de uso sobre as suas Brahma, por gerar heterose máxima, 100% de heterose, já que o Bonsmara é puro, é um taurino puro, então você tem 100% de heterose, você produzindo fêmeas muito boas para reprodução e machos pesados. Se você preferir animais pretos, que talvez o mercado esteja procurando mais animais pretos do que outras cores, o Brangus, que tem o mesmo metabolismo do Bonsmara, vai trabalhar aí no campo. Lembre-se que Bonsmara e Brangus, eles não são exatamente do trópico, então precisa de um caprichozinho para eles trabalharem bem no campo. E são animais que, se você tiver vento, água, sombra e também ração, né, um concentrado para eles, uma suplementação, eles trabalham muito bem mesmo no calor. Então, primeira opção é Bonsmara, segunda opção os touros Brangus, que 100% dos filhos Brangus cruzado com a sua Brahma serão pretos ou aquele pelo parece um rapé, seria um cinza, mas ele também chama muito atenção pela adaptabilidade, da mesma forma que o Bonsmara Nelore, o Bonsmara Brahman, me perdoe. Então, Bonsmara Brahman, Brangus, Brahman, esses dois F1 serão muito adaptados, espetaculares para o calor. E por último, eu recomendo o Nelore para fazer suas Brahmanel, que seriam animais para você repor suas zebuínas, que serão espetaculares. O Brahman leva mais habilidade materna, mais ossatura, couro para o Nelore, e o Nelore corrige no Brahman o peito e também rendimento de carcaça, fazendo uma carcaça com menos osso, ou seja, rende mais. Então, primeira opção, Bonsmara, segunda opção, Brangus, e terceira opção, que também não é ruim, você fazer o Nelore sobre a sua Brahma para a reposição das suas zebuínas. Ok, Alexander? Espero ter respondido sua pergunta. Um abraço a todos e vamos para o campo.
Desde a Baixada do Açude e pelas encostas e até o Espigão, a serração vestia a paisagem quando a boiada cuiabana começou a viagem para a Alvorada do Norte. E estando agora já o sol forte, passando da altura das Guampas da Zebusada, a comitiva faz uma parada ligeira no transporte, mas já vai prometendo retomar em instantes essa lida estradeira. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. O companheiro boiadeiro, mesmo não sendo muito inteirado nesta lida de ganhar a vida com gado, tem perfeita sabedência de que, para garantir a lucratividade na nossa atividade, a precisão é só reduzir o custo e aumentar a produtividade, né? Mas a grande questão é como é que isso pode ser feito, especialmente quando a questão é a criação de bezerros. Pois uma novidade a respeito do manejo alimentar do gadinho mais novo no período de mudança de estação pode ajudar a melhorar o rendimento do rebanho e as contas da propriedade. É o sequestro de bezerros. E para explicar como é que isso funciona, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o zootecnista Lucas Barbosa, consultor técnico da Conan, que vai participar do programa falando ao vivo por vias internéticas, diretamente de Juara, em Mato Grosso. Boa noite, Lucas. É uma grande satisfação receber a sua visita virtual aqui no nosso arranchamento eletrônico. Seja muito bem-vindo e sinta-se em casa, por favor. Boa noite, Sidney. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Ô, Lucas, a gente sempre ouviu o povo falar aí de sequestro de pastagem, né? Mas sequestro de bezerro é novidade. O que é que vem a ser isso, hein? É até um nome assustador, né? Sequestrar o bezerro. Até sendo um pouco assustador. Mas sequestrar o bezerro nada mais é do que retirar o bezerro da pastagem e colocá-los em confinamento. Fornecer uma dieta conforme a necessidade, em coxas, e fazer uma produção normal em confinamento, né, em lugar fechado. Uhum. Ô, Lucas, qual que é a época certa para fazer esse tal do sequestro da bezerrada aí que você está falando? Sidney, a época de se fazer o sequestro de bezerro pode ser em qualquer época do ano, né? Mas a mais usual, a que dá mais vantagens para a fazenda como um todo, é durante a seca. Na seca, os pastos secam muito, né? Então tem muito problema de pasto, né? Tanto em qualidade quanto tanto em quantidade. Então, sequestrar esses bezerros e colocar eles em confinamento e fornecer uma fonte de volumoso, como uma silagem, um feno ou até um pré-secado, torna-se muito mais vantajoso do que num período de chuva, por exemplo. Uhum. Quer dizer que dessa forma você vai preservar um pouco o restinho de pasto que você tem lá, vai facilitar a recuperação desse pasto e também não vai deixar essa bezerrada perder peso, né? Ao contrário, vai ganhar peso, né, Lucas? Exato. Então, um ponto positivo que você bem colocou aqui, né, Cid? Você já preserva o restante de pasto que tem na fazenda para outras categorias, como vaca, por exemplo, né? E também você ajuda esse bezerro a desempenhar, né, durante a recria. Então, esse bezerro vai ganhar peso durante a seca, né? E vai conseguir chegar nas próximas águas bem mais pesado e conseguir entrar na terminação muito mais rápido do que você deixar esse bezerro em um pasto sem forragem, né, sem folha, ou muito seco, por exemplo. Ô, Lucas, para que tipo de bezerro esse confinamento é recomendado? Pode fazer com qualquer idade de bezerro, vamos dizer, né? Desde que desmamou esses bezerros, eles já podem ser sequestrados, né? Vamos colocar entre elas, já pode ser sequestrado e colocado no confinamento. Pode ser bezerro um pouco mais irado também, não tem restrição quanto à idade. Quanto a sexo, mesma coisa, pode fazer com machos e com fêmeas, né? Ambos dão resultados ótimos, excelentes, na verdade, né? E tem gente que faz até sequestro da vaca com o bezerro no pé. Então, qualquer idade, não tem limitações, vamos dizer. Interessante. Ô, Lucas, agora, o que é que precisa ter de equipamento e instalações aí nesse espaço onde os bezerros vão ficar
durante esse período de sequestro? Então, Sidney, quando a gente fala de confinar um bezerro, muita gente, principalmente pequeno, se assusta. Fala, putz, vou ter que fazer um confinamento na minha fazenda. Não tem essa necessidade de fazer um confinamento. Lógico, quem tem um confinamento na fazenda é muito mais fácil, já tem a estrutura. Mas o que necessita? Você fecha um piquete pequeno, né, uma área menor do que uma área de pasto, por exemplo, né? Coxo, tem que ter espaçamento adequado de coxo e água com qualidade e à vontade. Certo? Então, são os princípios básicos. Comida e bebida. Coxo e bebedouro de água, preferencialmente de muita qualidade. Falando em comida, então, Lucas, como é que deve ser a dieta dos animais durante o período do sequestro? Já em relação à dieta, assim, ela vai depender muito do que é o seu objetivo e o que você irá fazer com o bezerro após esse período, né? Então, vamos supor, se o bezerro vai passar pelo período de sequestro e depois disso ele vai voltar para o pasto, lá nas águas, vai voltar para engordar a pasto, então a gente simula uma dieta de pastagem, né? Então, a gente fornece uma silagem ou feno e coloca ali um proteinado, um proteico energético ou até mesmo uma ração, dependendo do que você for fazer posteriormente, né? Depois desse período. Então, se for fazer uma terminação com proteinado, então a gente fornece um proteinado mais o feno ou a silagem. Se for fazer uma terminação com um confinamento, então a gente pode fazer uma dieta mais forçada, né? Com mais concentrado, mais ração e menos volumoso. Então, o que vai mandar é o objetivo e o próximo desafio desse bezerro, né? Quanto tempo os bezerros vão ficar nesse confinamento, Lucas? Cirilo, eles ficam em torno, né, normalmente, de 90 a 120 dias. É o período da seca, né? Começou a chover, às vezes até 150 dias pode ficar dentro de um sequestro, né, de um confinamento, mas normalmente de 90 a 120 dias. Até quanto pode chegar aí o ganho de peso desses bezerros nesse sistema, Lucas? E quanto seria no manejo normal? Legal, Cirilo. O ganho deles vai depender, novamente, né, da dieta e qual o objetivo que quer para o próximo passo, né, para a engorda, por exemplo. Mas gira em torno aí de 400 gramas até 1 quilo por dia, né, de peso por dia. Já se comparar com o mesmo fornecimento de suplemento, um proteinado, um proteico energético, por exemplo, com a pasto ou fornecendo um volumoso no período da seca, ele pode chegar a ganhar o dobro do que ganharia no pasto e muitas vezes, em muitos casos, a pasto no período da seca, esses bezerros chegam até a perder peso, né? Então, o ganho, pelo menos, ganha o dobro do que ganharia num sistema extensivo tradicional. Ô, Lucas, agora com a bezerrada assim mais ajuntada, né? Quais são os cuidados que o pecuarista deve tomar na parte sanitária do rebanho? Isso daí é um grande desafio, né, Sidney? Quando você intensifica, você coloca a bezerrada tudo junto num lugar muito pequeno, é muito mais fácil de circular a doença ali no meio, né? Então, o protocolo sanitário é importantíssimo e bastante desafiador, né, nesse sistema. Então, fazer um protocolo bem feito é essencial, né? Vermífugo, vacina de clostridiose e demais doenças. E o que eu colocaria a mais do que não se faz normalmente a pasto seria uma vacina de pneumonia, né? Principalmente na seca, faz muito aquele poeirão, muito seco, e às vezes dá uma queda brusca de temperatura, e isso faz com que os animais peguem pneumonia. E bezerros são mais fraquinhos, né? Então eles sentem mais fácil isso. Então esse seria o a mais que eu daria, né, nesse sistema. Ô, Lucas, agora, essa receita de manejo aí dos bezerros, né? Ela serve para qualquer fazenda em qualquer lugar do Brasil? Com certeza, Sidney. Como eu mencionei anteriormente, né, de se confinar, tem muita gente pequena que se assusta e fala, eu não consigo fazer. Mas pelo contrário,
É um sistema que pode ser feito em qualquer lugar no Brasil, independentemente do tamanho da propriedade, né, do seu sistema de produção. O que você precisa? Você pega um pedaço da fazenda, um pedacinho pequeno de um pasto lá que não está tão bom, cerca, põe coxo, água, bebedouro. Hoje é muito fácil de colocar bebedouro, seja em qualquer propriedade, né? Você coloca uma bomba, né, e puxa a água para o bebedouro, pronto, está feito. Então, pode ser feito em qualquer lugar no Brasil, em qualquer tamanho de propriedade, para todo mundo, e hoje em dia está muito mais acessível essas tecnologias, né, esses insumos e tudo mais que são necessários para se produzir, né, num sequestro. Muito bom. Novidade. Ô, Lucas, eu queria agradecer demais a sua participação aqui no programa, né? Muito obrigado pelas suas informações. Um grande abraço para você e dá um abração grande aí nessa turma boa do Nortão do Mato Grosso. Até a próxima. Obrigado. Muito obrigado, Sidney. Uma ótima noite. Um grande abraço. Para nós todos. Das notícias que foram arrecadadas no Sertão e apartadas para aqui serem discutidas, a metade já foi destrinchada e apresentada para devida apreciação dos amigos e amigas participantes desta reunião novidadeira. Pois então a gente faz agora mais uma parada ligeira para retomar em seguida a conversação, que na sua parte derradeira terá a recitação do caso que foi passado no mercado do boi gordo, que será anunciado agora pela seguinte manchete chamadeira. A fome do povo está destampada e descontrolada tanto aqui no nosso próprio terreiro quanto lá no estrangeiro. No frigorífico, o estoque de mercadoria na Câmara Fria está esmagrecendo dia após dia. No mercado, o comprador só está vendo gado terminado em fotografia. E o resultado é que a nossa praça boiadeira está largada e desembestada, subindo a ladeira em desabalada carreira. Para o Terra Viva de Bel na TV voltar, não vai demorar mais do que 3 minutos e mais um restolinho. Aguarde. A boniteza do gado é a paixão do boiadeiro, mas sendo precisão de todo mundo pôr na mesa o pão de cada dia, o compadre Zé Garcia arriou o alazão tostado e foi para a freguesia para assuntar como é que está a situação da arroba e o andamento da negociação do boi gordo no mercado. E, de novo, a gente começa a recitação do noticiário e do nosso comentário pedindo a máxima atenção dos companheiros e companheiras boiadeiros do país inteiro, porque o caso que tem para ser contado é que a nossa praça boiadeira agora está largada e desembestada, subindo a ribanceira em desabalada carreira. A explicação para esta situação atual, conforme já está todo mundo devidamente saberizado, é a conjuminação do forte aumento na demanda por carne aqui no nosso terreiro e principalmente lá no estrangeiro, com um substancioso esmagrecimento da oferta de gado terminado no mercado pecuário nacional. Pois então, sendo desnecessário fazer a repetição de tudo o que já foi falado, fique logo o amigo pecuarista informado de que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 21 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil e em todas estas praças consideradas, a arroba subiu. E a lista dessas arribadas, mais uma vez, foi encabeçada por Barretos e Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, onde a alta foi geral, com o boi indo para R$ 255 e a vaca para R$ 230, para pagamento a prazo e ainda para descontar a parte do fundo rural. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o macho aumentou para R$ 245 e a fêmea para R$ 226. O Triângulo Mineiro foi no mesmo trieiro, com o boi passando também para R$ 245 e a vaca para R$ 225. Na região sul, o dono do frigorífico mandou avisar na praça que está aceitando pagar pelo macho R$ 240 e pela fêmea R$ 220. No norte do estado, o boi foi levantado igualmente para R$ 240. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o macho melhorou para R$ 257 e a fêmea para R$ 237. Em Três Lagoas, a oferta do comprador pelo boi é R$ 252 e pela vaca R$ 230. Em Dourados, o macho avançou para R$ 257 e a fêmea para R$ 242. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, e também no sudoeste do estado, o boi já não sai mais por menos do que R$ 220.
Na região norte, o macho foi também para R$ 220 e a fêmea para R$ 205. No Espírito Santo, os preços novos são R$ 227 para o boi e R$ 220 para a vaca. No oeste da Bahia, não tem mais macho abaixo de R$ 235, nem fêmea por menos do que R$ 225. No sul baiano, quem quiser comprar boi vai ter de pagar pelo menos R$ 230. Em Goiânia, a capital do Goiás, o valor mínimo do macho é R$ 240. No sul goiano, para convencer o fazendeiro a vender boi, a conversa tem de começar com uma oferta mínima de R$ 238. No oeste do Maranhão, a alta do dia também foi só para o macho, que está sendo negociado agora na base de R$ 217. Em Marabá, no Pará, o vento bom que bateu na praça levantou todos os preços do mercado, sendo que o do boi foi reajustado para R$ 225 e o da vaca para R$ 200 redondos. Redenção foi nesta mesma direção, de morro acima, trabalhando agora com o macho a R$ 220 e a fêmea também a R$ 200 redondos. E no noroeste do Paraná, o boi subiu para R$ 250 e a vaca para R$ 220. Na viola eu tenho desembaraço e as modas que eu canto sou eu mesmo que faço. Na porfia dos violeiros eu não desfaço dos meus companheiros e por todos eles eu tenho amizade, mas sem cair nos enleios da vaidade. E se tem uma coisa que eu acho feio é ver um caboclo se apresentar cheio de valentia para cantar na frente de toda a freguesia e depois pegar chapéu alheio na hora de fazer a cortesia. Estas prosinhas rimadas recitadas todo dia aqui no fechamento da nossa apresentação, que são todas de minha própria autoria, foram nascidas assim, sem muita pretensão, só na intenção de demonstrar o nosso apreço pela poesia roceira e pela verdadeira cultura sertaneja brasileira. Mas conforme a gente foi fazendo, o povo foi gostando e querendo mais. Até que alguém deu a ideia de publicar, e aí foi a mesma coisa que juntar a fome com a vontade de comer, né? O resultado foi este aí que está na fotografia, a minha série Versinhos de Caipira, formada por 4 livros diferentes, que já deram 3 voltas e meia no chão do sertão na mão dos cantorinos, recitadores, violeiros e dançarinos catireiros do país inteiro e até do estrangeiro. Para saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, quem quiser pode telefonar diretamente para mim mesmo, no número 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymaschio@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E tendo já arriscado a viola choradeira na moda derradeira, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV faz a cortesia e se despede do povo desta freguesia, prometendo voltar para uma nova apresentação amanhã, às 6h30 e às 10h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.